tarde, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias para Hebreus capítulo 7. Hoje é culto de ceia. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet que estão nos acompanhando. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Versículo 23. E na verdade, aquele foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Deus abençoe a leitura da sua palavra e os irmãos podem tomar assento. Coloque Deus primeiro. Abraão é o nosso exemplo. Quando nós falamos nisto, temos que colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Malaquias, no capítulo 1 e capítulo 2, ali ele mostra que Deus foi colocado em segundo plano. Agora o perigo, né? Quando você coloca Deus em segundo plano. E o profeta Isaías diz que a mesa do Senhor estava cheia de vômitos. E Malaquias disse que eles ofereciam a Deus aquele animal que estava cego, tinha quebrado uma perna, que não tinha mais utilidade. Então eles pensavam ainda que eles ainda eram fiéis a Deus, né? Porque eles continuavam oferecendo o seu sacrifício. Mas Deus em segundo plano.
Aí nós perguntamos por que isso, por que aquilo. O irmão Brana ainda fala na mensagem por que tiveram que ser pastores. Ele disse os porquês, os porquê. Aí nós temos que fazer um exame se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar em tudo, ou Deus está em segundo plano. Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, São Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus nos deu 4 bênçãos nas nossas vidas. E o profeta de Deus, ele menciona essas bênçãos e ele deseja essas bênçãos para nós. A bênção física, a saúde. Deus deu para você, deu para mim. Agora você tem que administrar a sua saúde. Você tem que saber administrar essa bênção. Aí você diz, eu adoeci e morri. Fulano era tão fiel e a igreja logo adoeceu e morreu. Deus é curador. Né? É que você não administrou bem. Você não tomou os remédios na hora certa, você comeu tudo com todo tipo de coisa. De repente você com diabetes come de tudo, acha que depois é só aplicar insulina e está tudo resolvido. Pode resolver, mas a insulina vai dar problema nos seus rins, no seu fígado, no seu coração. Depois você vai ter problema de tromboses, vai perder uma perna, um braço. Você vai sofrer e vai fazer as outras pessoas sofrerem. Por quê? Você não soube cuidar da sua saúde. Você não soube cuidar. Você tem problemas de coração, tem que saber cuidar o seu coração, saber o que come, o que não come. Está sempre consultando o médico. Você tem que saber administrar a sua saúde. Deus deu saúde, saúde é bênção. Mas eu não sei administrar a bênção. Deus me deu uma casa, mas eu não sei cuidar a casa. Eu não cuido a casa, eu não limpo a casa, eu não pago os impostos. Vai perder a casa. Daqui a pouco é uma tapera. Deus deu? Deu. Deus deu o emprego, é bênção. Aí eu chego atrasado no serviço, sou relaxado, perco o emprego que Deus me deu. Eu não soube cuidar daquilo que Deus me deu. Eu quero um sítio. Deus te dá o sítio, mas você não cuida. Agora, o que você pede a Deus, Deus não vai cuidar por você. Ele te dá, mas para você cuidar. Por isso, Deus não dá muitas coisas a determinadas pessoas, porque eles não sabem cuidar. Você tem que saber cuidar daquilo que Deus te dá. Então, o irmão Brana nos desejou 4 bênçãos, né? Física, a saúde e a espiritual. Veja, a bênção espiritual, você tem. Você recebeu a mensagem da hora, quentinha, Apocalipse 10, 8 a 11. Mas você não cuida. Você sabe que tudo que você não cuida, o irmão Brana disse, se você não cuidar os dentes, depois você vai precisar de usar dentadura, ponte, como eu uso. Se você não cuidou, você tem que saber cuidar o seu corpo também. Você tem que saber cuidar do seu corpo, escovar os seus dentes, tomar banho, mas não uma vez por semana, né? Vamos passar um pouquinho rápido por isso aqui. Então, a vida espiritual, você tem que alimentar a sua alma. Você aprendeu a alimentar o seu corpo, agora aprende a alimentar a sua alma. Agora, se você é relaxado na vida natural, pode saber que você vai ser relaxado também na vida espiritual. Você tem que alimentar a sua alma com a palavra de Deus, com as mensagens.
Nosso tempo é curto para a gente poder mexer com essas coisas aqui, né? Mas se você vai lendo as mensagens, irmão Brana vai explicando o que é a vida física, o que é cuidar da saúde, o que é cuidar da vida espiritual. Você vê tanta gente fraca, você vê no físico, pessoas fracas, doentes, porque não cuida da saúde. Esse dia, falando com uma pessoa, amigo do meu filho, ele me ofereceu um sorvete, eu disse, não, eu não como por causa do problema de diabetes. Não, eu também eu como tudo isso aí, depois eu aplico insulina. Eu disse, pois é, eu também aplicava insulina, tirei o açúcar, parei de aplicar insulina. Aí tem gente que diz, não, mas fulano também é crente. Aí você é crente. Que tipo de crente você é? Cuida da sua alma? Olha, na mensagem Apocalipse 4, primeira parte, o profeta fala dessa bênção, né? Agora eu quero dizer isso antes de começar. Eu gostaria, para cada um de vocês, um ano novo mais cheio. Foi pregado em 30 de dezembro de 1960. Um ano novo cheio de sucesso e bênção e saúde, que eu possa lhes desejar. Deus esteja com vocês. Que vocês possam crescer tanto físico, em saúde, espiritual, financeiramente e materialmente. Tudo que Deus possa trazer sobre vocês, eu oro que Ele o faça. Aí você tem a bênção financeira, Deus te abençoa, abençoa o seu trabalho. Porque nós pensamos que a bênção financeira a gente tem que ganhar muito dinheiro. Mas se você não sabe administrar muito, Deus não vai te dar muito. Você tem que aprender a administrar o pouco. Porque a Bíblia diz que Deus aí coloca no muito. Então, se você não sabe trabalhar com pouco, Deus te dá só um salário. É uma bênção. Aí você tem que ter a bênção econômica. Você tem que fazer aquele salário virar 10. Porque você é fiel a Deus. Ele tem que virar 10 salários aquilo ali. É a bênção. Mas aí você pegou um salário, você já fez vários empréstimos, isso e aquilo, e de repente não sobra nada. E cadê a bênção econômica? Deus me deu, é bênção, mas administra. E tem a bênção material. Deus te dá carro, te dá casa. Você tem que também saber administrar. Se você não souber administrar, logo você perde tudo. Logo você só vai dizer eu tinha, só passado. Né? Você não vai dizer eu tenho, você vai dizer eu tinha. Porque você não soube assim administrar. Vamos seguir aqui na Era de Filadélfia, parágrafo 17, falando sobre a vida de John Wesley. O irmão Brana fala que Wesley reconheceu que depois de sua morte, o movimento poderia ser organizado e o Espírito de Deus deixá-lo como mortos. Certa vez ele salientou que ele não temia que o nome de metodista deixasse a terra, mas que o Espírito de Deus pudesse alçar seu voo. Ele não tinha medo de o nome metodista ser apagado aqui da terra. O que ele temia é que o Espírito Santo saísse do meio daquele movimento metodista que ele tinha deixado. Durante o tempo de sua vida, ele podia ter adquirido grande riqueza, mas não o fez. Seu dito favorito no tocante ao dinheiro era: ganhe tudo que puder. Não é ganância, ganhe tudo que puder. Se tem hora extra para você fazer, faça. Se tem um bico para fazer, faça. Isso não é pecado, só que Deus é primeiro.
Deus é primeiro lugar em tudo. Então, ele disse, ganhe tudo que puder, economize tudo que puder. Não é que ganhe tudo e gaste tudo. Ganhe tudo e economize tudo que você puder. E dê tudo que puder. Que mais bem-aventurado, disse Jesus, é dar do que receber. Porque às vezes nós queremos só receber, a gente não dá. A gente não contribui. Quão estranho seria para Wesley voltar e ver a denominação que ostenta o nome de metodista hoje. Vamos trocar o Wesley para Brana? Quão estranho seria William Brana voltar e ver a denominação que ostenta o nome Brana, Tabernáculo de Cristo, e esse, aquele outro. Hoje, eles são ricos, riquíssimos. Mas a vida e o poder de John Wesley está ausente deles. A vida e o poder de William Branham está ausente deles. Parágrafo 19. Deve também ser mencionado que Wesley nunca desejou edificar uma obra sobre uma base denominacional ou sectarista. Não. Ele não veio com aquela missão. Trazer uma mensagem sectária. Embora ele fosse um armeniano em suas crenças, ele não queria separar-se de seus irmãos nos terrenos da doutrina. Ele foi um bom candidato para Tiago. Ele baseou sua vida eterna na fé e nas obras, ou na vida vivida, ao invés de simplesmente aceitar um credo ou uma declaração doutrinária. Veja, morreu com 88 anos, servindo a Deus. E o profeta disse, ele serviu a Deus durante todo esse tempo. Pregou milhares de sermões. Na mensagem Cristo, nós estamos falando sobre essas bênçãos. Deus em primeiro lugar. Mas eu disse algo a respeito de pagar suas dívidas. Tá? Olha, Deus tem nos dado bênção física. Mas estou doente. Nós não sabemos administrar a nossa saúde. Não comemos balanceadamente. Ele tem nos dado também bênção espiritual, mas temos sido relaxados, como diz o profeta Jeremias. Bênção material e financeira, ele tem nos dado. Para um ele dá 1 talento, para outro 2, para outro 5, cada um de acordo com a sua capacidade. Porque às vezes nós queremos 5, mas nós não sabemos administrar os 5. Às vezes você quer ganhar 20 salários mínimos, mas você não vai saber administrar, vai se perder com aquilo, nem na igreja vai vir mais. Então Deus dá aquilo que você sabe administrar. Porque se der demais, você não vem. De repente manda até o dízimo, mas não vai nem ter tempo de ler Bíblia, nem vir em culto. Porque vai estar preocupado com os negócios. Gente, mas Deus é primeiro lugar. E depois que você tem Deus em primeiro lugar, aí vem a família. A família está em segundo plano. A família não está em primeiro plano. O primeiro plano é Deus. Porque a família sem Deus, ela está destruída. Ela não existe. Uma família sem Deus. Você vê os problemas familiares hoje porque não tem Deus. Porque se tem Deus é diferente. Você sabe aonde encontrar Deus. Você sabe como chegar na presença dele.
Aí é filha que odeia mãe, pai que odeia filha, é aquela brigaçada. Não existe paz nos lares porque não tem Deus. Se aquela filha tem Deus no coração, ela ama sua mãe. Aquele filho ama o seu pai. Aquela mãe ama aquela filha. Porque é uma família que tem Deus. E mesmo que os demais não sirvam a Deus, mas quando você chega, muda a coisa. Aquele quarto escuro fica iluminado. Porque você chegou, você tem Deus. Sua família tem Deus. Mas os filhos não servem, mas são santificados por causa de você. A mulher não serve a Deus, mas é santificada por causa de você. São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7. Ele disse, o marido santifica a mulher que é crente santifica o marido não crente. De outra sorte, os seus filhos seriam imundos, mas eles são santos. Mesmo lá no mundo, a sua vida santifica a vida deles. Você já pensou ter aquele marido cachaceiro, boca suja, e através de você ele é santificado, ele é abençoado. Deus guarda ele onde ele está. A não ser que tem uns que é igual o Nabal, né? Aí Deus tem que tirar fora mesmo. Mas eu disse algo, Cristo é revelado sua própria palavra, 12. Mas eu disse algo a respeito de pagar suas dívidas. Aqui está uma coisa. E você sabe, não importa o que você diz, não é entendido por muitos, não porque eles não querem confundir isso, mas você simplesmente não compreende isso. E agora alguém disse, nós devemos comprar um carro? O que devo eu? Agora, isso não é o que Jesus falou, ou a Bíblia ali, que disse, não deva nada a ninguém. Você pode comprar um carro, comprar uma casa, se você tem condições de pagar. Agora, se você não tem condições de pagar, nome, temos que limpar o nome. Nome no Serasa, no SPC, tem que limpar. Às vezes os filhos dizem, pai, tira isso, tira aquilo. Eu tenho chegado, vem cá, como é que está o nome de vocês? Não cuidaram do seu nome, vai cuidar do meu. Pagar as dívidas. A Bíblia diz, não deva nada a ninguém. O profeta explica aqui, nós devemos, não significa, nós devemos o nosso aluguel, mas pagamos. Nós alugamos aqui, mas todo mês, antes de vencer, pagamos. Um grupinho tão pequeno como esse, eu não sei como é que nós pagamos tudo isso aqui. Não tem ajuda de fora, nem nada, é suas ofertas. É as suas ofertas. Não é os dízimos, é as suas ofertas. Que paga o aluguel, a internet, luz e água de 3 prédios, imposto, IPTU, pagamos aqui. Iluminação, lixo, esgoto, tudo, água. Temos que pagar. Se nós não pagarmos, seremos despejados. Mesmo que eles são grandes amigos nossos. Se você não paga o seu aluguel, você vai receber advertência. Você tem que pagar a loja. Você tem que pagar o banco. O profeta disse aqui, não deva nada a ninguém. Ele está citando Romanos capítulo 13. Nossa conta telefônica, nós devemos essas coisas e as pagamos. Mas uma velha dívida permanente que você deveria ter pago. Agora,
como crente, nós não vamos dizer, em 5 anos caduca. Somos cristãos, irmãos. Por isso que depois que vocês assistem o meu culto aqui, vocês assistem o pastor Osmar, falando de trovões, novo nome, porque eu gosto de ouvir ele falar sobre isso. Né? E eu estou falando para vocês essas coisas aqui. Né? Isso aqui é ABC, é o beabá, como diz o baiano, né? Mas uma velha dívida permanente que você deveria ter pago, pague-a, vê? Agora, não vá com nada pendurado em você assim. Não morra com nada pendurado. Eu lembro de um irmão, ele faleceu, vai fazer 1 ano. Ele tinha uma grande dívida. Deus abençoou que ele recebeu um dinheiro. Primeira coisa que ele fez, sem saber que ele morria já no próximo ano, ele foi lá e quitou toda a dívida. Ainda deu uma oferta para a igreja de Santa Maria para ajudar lá na construção. Não demorou muitos meses, Deus recolheu. Não vá com nada pendurado em você. De dívida. Olha, o irmão Brano explica aqui no versículo 13, no parágrafo 13, melhor. Eu recordo daquela vez que eu era um rapaz e fiquei doente. Eu saí do hospital devendo cerca de $2.000, mais de R$10.000 hoje, né? Naquela época era muito dinheiro. Hoje já é também. O dólar nunca desvalorizou, parece. Isso aqui são coisas que eu já preguei para vocês aqui. Faz mais de 20, quase 30 anos, né? Quantos anos tem, Stephanie? 26, né? 30? São mais de 30 anos que eu prego. Eu calculo o tempo que eu estou aqui pela idade da Stephanie, né, do Mar. O Mar é o mais novo. Senão, de repente, estão nos ouvindo lá em Portugal, né? O irmão Brana disse, devia cerca de $2.000. E havia uma farmácia aqui do senhor Swin, eu lhes devia cerca de $300 ou $400 em remédio, uns R$2.000. E ele nem mesmo me conhecia. E o homem, eu cheguei até ele, eu não o conhecia. E ele simplesmente enviava isso lá para cima, de qualquer maneira. Nunca recusou mandar. E eu disse, eu te devo. O irmão Brando foi lá e disse, eu te devo. Escute bem isso aqui. Eu creio, não era o senhor Manso, lá na Avenida Coates e Spring. E eu disse, eu lhe devo. E permaneço terrivelmente fraco. Mas estou tentando ir trabalhar. Agora, se eu não puder te pagar, eu havia acabado de me tornar um cristão. Eu disse, a primeira coisa, senhor Manso, como meu dever para com Deus, eu devo a ele os meus dízimos. Ele disse, recente tinha me convertido. Com uma dívida de mais de R$10.000, R$12.000, remédio, mais outras coisas. E ele disse, eu te devo. Ganhava pouquinho. E na América não tem esse negócio de NPS como aqui, que a gente fica internado, depois sai dele, não paga mais nada, não paga nada, lá paga. Quem tem essas bênçãos mais aqui é o Brasil. Eu devo a ele os meus dízimos e eu quero pagar a ele os meus dízimos primeiro. Olha, Deus em primeiro. 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 E eu disse, então, meu dever seguinte é pagar as minhas dívidas. Qual o próximo dever? É pagar as minhas dívidas. Vocês entenderam? Amém. E eu disse, o meu pai é doente. Olha, não era só ele. Meu pai também é doente, não administrou bem a saúde. Está doente. Se você é doente, não quer dizer que você está perdido, é que você não administrou bem sua saúde. Se você está passando necessidade, é porque você não sabe administrar o seu salário.
Se a casa está caindo é porque você não sabe administrar os seus bens materiais. E se não tem vontade de vir os cultos, ler mensagem, é que você também não está sabendo administrar a sua vida espiritual. São bênçãos que Deus te deu. Eu lembro uma vez, eu estava vendo um programa de televisão de um apresentador que já morreu. Ele encontrou um mendigo e ele montou uma empresa para o mendigo, levou ele para a terra dele, deu um caminhão para ele. Depois eles voltaram, um ano depois lá, ele tinha se tornado mendigo de novo. Eu não vou dar detalhe, porque eu não quero exaltar o mundo, né? Um ano depois, a reportagem voltou, ele estava no mesmo lugar, pedindo ajuda para as pessoas. Vendeu tudo, gastou tudo. Uma fortuna nas mãos de quem não sabe administrar. Aí você vê porque Deus não dá determinadas coisas para muitas pessoas. Aí você pede, ele não dá. Ele vai dar aquilo que você pode. Se você não pode levantar 30 quilos, ele vai te dar 50. Aí você vai no mato, matar, caçar. Aí você vê aquele monte de capivara, 80 quilos cada uma, você mata 3. Você não vai conseguir trazer uma de 80 quilos, para que matar 3? Tem que ficar lá na mata, comendo tudo. É longe, tem que trazer nas costas. Por isso, sempre vão em 2. Eu disse, então, meu dever seguinte é pagar as minhas dívidas. Eu ia falar isso aqui na quarta-feira, mas Deus nos levou para um outro assunto, foi cura divina. Mas eu disse, eu tenho que falar isso aqui. Eu sei que tem muita gente pela internet, através da rádio web, nos ouvindo, né, que essa mensagem seja de bênção para você. E eu disse, o meu pai é doente, na família somos 10 filhos, ele falando para o senhor Manso, dono da farmácia, mas eu disse, se eu não puder te pagar mais do que 25 centavos, daquela conta em cada dia de pagamento, veja só, devia $2.000, 25 centavos por semana, ele ia lá levar para ele. Irmão Bruno disse, eu paguei cada centavo daquela conta. Sobrava 25 centavos, porque a sobra é para pagar as dívidas. A sobra não é para entregar os dízimos, porque aí é o dízimo de Caim. O dízimo de Caim é sobra, é um dízimo sem revelação. Deus é primeiro. Essa semana, no posto de gasolina, uma moça me deu troco, aí depois ela me enfiou uma nota cheia de durex. Eu disse, desculpa, eu não quero essa nota. Ela pegou a outra, ela estava louca para despachar aquela nota. Sabe? Eu disse, não, essa eu não quero. A nota está meio encolhida. Senão e ela estava louquinha para já despachar ela. Até a oferta que nós vamos dar, às vezes aquele dinheiro rasgado. Uma vez eu recebi uns dinheiros de oferta, fui no banco, o banco disse, esse dinheiro é falso. Aí a gente recebe. Aí aquilo bem amassado, a gente pega, não, a gente já leva para a igreja. Não traz para a igreja qualquer coisa. Não. Pode ser pouquinho, mas não seja aquela nota rasgada, aquele boi cego. Veja Malaquias, capítulo 1. Que coisa, né? Se eu não puder te pagar, nem mesmo os 25 centavos, eu virei e lhes direi sobre isto. Eu lhes direi, eu não posso fazer isso dessa vez, mas pela ajuda de Deus eu paguei cada pedacinho daquilo.
Vê? Isso é que eu quero dizer. Eu paguei cada pedacinho daquilo. A viúva de Sarepta, encontrando com o profeta Elias. Olha, ela só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, 2 cavaquinhos, 2 pedacinhos de pau para poder fazer o fogo, para fazer o bolinho para ela e para o menino e depois esperar a morte. Aí chega um visitante na casa dela. Me dá um pouco de água. Ela só tinha um pouquinho, ela deu. Agora Elias disse: faça um bolo para mim. Ela disse: olha, eu só tenho esse pouco de farinha, esse pouco de azeite. Como o Senhor vive e sua alma nunca morrerá, ela disse: eu tenho apenas farinha suficiente na minha panela e suficiente azeite na botija para fazer um bolinho. Estou aqui fora cozinhando, apanhando 2 cavacos. E disse: e vou fazer o bolo para mim e meu filho, e tão logo que o comemos, nós morreremos. Ele disse: vá, traga a mim o bolo primeiro. Vá, faça e traz para mim primeiro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou ser isto a verdade. Coloque Deus primeiro. Pague seus dízimos primeiro. Pague tudo primeiro. Pague a Deus. Ore primeiro de manhã. De manhã, ore. Deus primeiro. Ore através do dia todo. Deus primeiro. Dê a Deus o primeiro lugar em tudo. Está se formando? Obrigado, Senhor. Está fazendo a viagem? Obrigado, Senhor. Tudo agradecendo a Deus. Temos que ser grato a Ele. Nos dá vida, nos dá saúde, nos protege, nos dá a vida eterna em primeiro lugar. Porque toda essa pandemia, toda essa desgraça no mundo hoje, o mundo tem colocado Deus em segundo plano. Você será testemunha. Ela correu para dentro e ela apressou em fazer aquele pão e trazer para Elias. A sua casa foi abençoada. Não faltou a farinha, não faltou o azeite, não faltou água, não faltou a vida, entrou a morte. Matou seu filho, mas Elias era vida, o trouxe de volta. Deus é primeiro lugar. Vou terminando aqui. O único lugar de adoração provido por Deus. Caim era tão religioso, 82, quanto Abel. Ambos edificaram altares, ambos amavam a Deus, ambos fizeram sacrifício, ambos adoraram, ambos pagaram dízimo, ambos fizeram tudo exatamente igual. Mas Abel, por fé, que é a revelação, a palavra de Deus revelada, explicada, exposta e vindicada. Caim era religioso, trazia suas ofertas, seus dízimos, mas sem revelação. Deus não aceitou. Porque o que agrada a Deus é a fé, é a revelação. Deus não aceitou. Abel tinha a revelação do seu sacrifício. Abel sabia o que estava fazendo. Caim disse: de repente eu agrado a Deus com essas frutas, com esses melões, com essas flores. Mas ele não agradou a Deus. Deus nem passou perto da sua adoração. Existem hinos por aí que Deus nem passa perto daquilo. Existe culto que Deus nunca esteve ali. Tem movimentos que Deus nunca esteve e nunca vai estar também. Porque ele disse: eu nunca vos conheci. Ele não aceitou a oferta de Caim, mas ele aceitou a de Abel. E Abel morreu junto do seu altar. Caim matou Abel por inveja.
Mas Abel, por fé, que é a revelação, a palavra de Deus revelada, explicada, exposta e vindicada, glória. Caim fez uma oferta, mas Deus não a vindicou. É como Jesus disse: nunca vos conheci. É aquele homem, aquela mulher que coloca Deus em segundo plano. Você não deve colocar Deus em segundo plano. Ele nunca vai te conhecer. Mas Deus requeria adoração, e Caim fez a oferta, mas Deus não a vindicou. Porque não estava no verdadeiro canal. Deus não vindicou. Então nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Na mensagem O Poder de Deus para Transformar, 227, o profeta disse: leia o livro de Hebreus, onde encontramos que Levi pagou dízimo quando ele estava nos lombos de Abraão. 4 gerações antes dele. Levi não era nascido. Isaac não era nascido. Jacó não era nascido. Mas quando Abraão encontrou Melquisedeque, Abraão foi o tataravô de Levi. Levi é a tribo sacerdotal, como nós lemos em Hebreus 7. Mas quando Abraão encontrou Melquisedeque, depois de vir da batalha, onde ele matou os reis, Melquisedeque o abençoou. E de todos os despojos que ele trazia, ouro, gado, ele tirou 10% e entregou para aquele sacerdote. Aquele sacerdote era Deus mesmo. E quando ele fez aquilo, nos seus ombros estava Levi, que não tinha nascido. Levi ia vir. Levi depois veio nos ombros de Isaac. Nos ombros de Isaac estava Jacó. Levi estava nos ombros de Jacó. Mas Levi já tinha dizimado quando estava nos lombos de Abraão. Seus filhos são abençoados pela sua fidelidade. Aqueles filhos, nós vemos o que fez Levi e Simeão, por causa de Diná, exterminaram com a tribo inteira. Mas ele era abençoado. Ele foi abençoado em Abraão. Seus filhos são abençoados em você. Toda a nação de Israel foi abençoada em Abraão, naquele primeiro encontro com Deus. No seu encontro com Deus, sua família é abençoada. Seu filho, sua filha, sua casa. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso,
há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Soberano Pai Celestial, nós te agradecemos nesta tarde em podermos estar aqui ao redor da mesa do Senhor para celebrarmos mais uma vez a ceia. Senhor Deus, até que nós viemos a nos encontrar contigo, tu já vieste à terra na carne de um profeta, quando pisaste aqui, Pai. Mas essa vinda será para nós encontrarmos contigo nos ares em outro corpo. Não num corpo terreno, mas num corpo glorificado. Pai Celestial, e nós estamos aqui para lembrar a tua morte, para lembrar o sofrimento que o Senhor sofreu por nós. Pai, aqui está este pão, o pão asmo, um pão que é feito com farinha e água e fogo, porque tu é perfeito em três. Um pão que vai representar a tua carne, o teu corpo. Eu oro e santifico este pão em nome do Senhor Jesus Cristo. Que teus filhos tenham força na sua caminhada espiritual ao tomar essa ceia, Pai. Pai Celestial, aqui está o vinho, o símbolo do teu sangue. Eu abençoo e consagro este vinho como símbolo do sangue do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e ele partiu. E ele deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei. Isto é o meu corpo. Não é o seu corpo literal, é o seu corpo símbolo. Ele se entregou a si mesmo por nós. Nós não somos dignos, mas ele nos salvou. Eu quero, em primeiro lugar, chamar as irmãs. Tem que deixar aberta essa porta ali, para vocês ir para fazer o lava-pés ali. As irmãs podem vir.
Os irmãos podem vir.
ela